Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando aí seguimento à nossa série Som do Céu. Então você que está acompanhando aí a série, a gente já conversou sobre, a gente tem conversado aqui sobre som, né? O que a física clássica diz a respeito do som, o que a física moderna diz a respeito do som. Falamos também sobre ressonância e hoje eu quero falar com vocês o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso que a gente falou aqui, né? Para isso, eu queria ler com vocês um texto, a gente vai ler alguns textos e um deles é Gênesis 1, o início de todas as coisas. Olha lá, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu quero que você entenda que quando diz aqui, e disse Deus, a criação não ficou no campo das ideias de Deus. Dizer é um verbo que significa expressar em palavras. Ou seja, Deus expressou em palavras o que ele queria criar. Ele disse, haja luz. Ele disse, ou seja, ele emitiu um som. Então, quando nós falamos, nós emitimos um som. Quando você canta, você emite um som. E foi o que Deus fez. Ele emitiu o som da sua voz e ele disse, haja luz, e houve luz. Agora, eu quero que você lembre dos outros vídeos que a gente fez. Lembra o que a física moderna diz a respeito de som? A física moderna diz que sobre a existência de uma vibração universal. Lembram disso? Eles dizem que nos primórdios, no início de todas as coisas, houve a emissão de um som universal, uma vibração universal, que através dela todas as matérias foram criadas, todos os elementos foram criados. Interessante. E quando a gente lê Gênesis, então a física ela coincide com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Né? O que Deus fez? Ele emitiu, foi o primeiro som emitido sobre a terra, que não tinha forma, não tinha nada, era vazia. Deus ele emite ali a sua vibração universal, né? Vamos dizer assim, e ali começa a criar todas as coisas. Olha que interessante. E mais do que isso, lembram que os físicos modernos, eles dizem que toda a matéria, tudo aquilo que gera vibração ou trabalha em frequências diferentes estão subexistindo nessa vibração universal. Pois é, o que acontece? Se você abrir lá em João, capítulo 1, versículo 1, eu vou abrir com vocês aqui rapidinho, diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, todas as coisas subsistem em Jesus. É exatamente o que a física moderna nos ensina. Agora, vamos trazer um pouquinho para a nossa prática musical? Tá, a gente está falando sobre som e sobre música. Qual a origem da música? Acabamos de ver que a origem do som é celestial, é divina. Quem inaugurou o som sobre a terra? Deus ele trouxe a primeira emissão sonora sobre a terra. E agora, e a música? Se a gente abrir lá no livro de Jó, capítulo 38, olha só que interessante. Jó capítulo 38, versículos de 4 a 7, diz assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Aqui, Deus ele começa a questionar Jó, né? Diante dos questionamentos que Jó estava tendo diante de Deus, né? Ele estava passando ali por uma crise, né? Existencial, e então Deus ele começa a ser retórico com Jó,
e começa a questioná-lo também. O que ele fala? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto, e quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Olha só, Deus está falando para Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Deus está falando aqui da criação de tudo, do mundo. Onde você estava enquanto as estrelas, olha só, as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Aqui, o que a gente aprende? Que enquanto Deus estava criando todas as coisas, havia música, havia uma trilha sonora na criação do mundo. Enquanto Deus estava criando o mundo, os anjos, as estrelas estavam cantando. Olha que fantástico! Existe uma trilha sonora. Eu não sei você, mas eu, particularmente, eu gosto bastante de música. Eu acho que você também. Mas, o que acontece? Para cada momento, você consegue colocar uma trilha sonora, né? Você consegue colocar uma música. Então, para cada situação, para cada sentimento, para cada emoção, você tem uma música que vai, vamos dizer, dar cor, dar sentido, dar textura àquele momento que você está vivendo. Eu sou assim, tem dia que eu acordo e eu estou com um sentimento de ouvir determinada música, né? Outro dia eu estou com um sentimento que me leva a ouvir outra música, né? E imagina que Deus é assim também. Tudo que Ele faz regado à música, né? Eu imagino Deus falando, né? A gente está conjecturando aqui, conversando um pouco. Imagina lá Deus, lá na habitação dele, falando o seguinte: agora eu vou criar isso, o anjo tal, eu quero que você toque essa música. E aí o anjo começa a tocar e aí Deus começa a fazer, né? E eu creio que assim é hoje ainda, né? O louvor nada mais é do que isso, é uma trilha sonora para o Espírito Santo fazer algo. Não que ele dependa disso, mas a música, ela cria um ambiente propício para ele fazer, né? Então é a trilha sonora dele, assim como foi com Deus na criação de todas as coisas. E aqui nós vemos a origem da música. É celestial, então a música ela começou na eternidade, no céu. O som tocou pela primeira vez a terra lá em Gênesis, na criação de todas as coisas. E mais do que isso, enquanto Deus criava todas as coisas através do som da sua voz, Ele fazia isso ouvindo uma trilha sonora das estrelas e dos seus anjos. Olha que fantástico. Bom, mas vamos continuar. Lá em Lucas tem um outro trecho interessante também, que fala sobre música. Lucas capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha só o que diz. Lucas 2, 13 e 14. Aqui, só para contextualizar, é o nascimento de Jesus. Então diz assim, olha: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, Gabriel, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Olha só, Jesus, Ele nasceu, e aí, para marcar esse evento, existe aqui uma música celestial de novo, anjos cantando glória a Deus. Aqui nessa versão, eu estou na NVI, diz louvando, mas tem outras versões que diz cantando, tá? Cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Outro evento marcante regado à música. E para finalizar, a gente agora vai lá para Apocalipse capítulo 15. Olha que interessante o que fala Apocalipse 15. No céu tem som, no céu tem música, tem vozes que cantam. E olha só o que diz Apocalipse 15, a partir do
Do 1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, os 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, e eles seguravam harpas. Tem instrumentos musicais lá, eles seguravam harpas. Bom, se tem harpa também tem quem toca, né? Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam. Então, olha só, você tem instrumentistas e cantores. E cantavam, o que eles cantavam? Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aqui ele vai falar o que diz a letra dessa música. É uma música. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, e todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Olha só. Então você tem música desde Gênesis até Apocalipse. É como se tudo aquilo que Deus fizesse tivesse sua trilha sonora, né? Tivesse um som que acompanhasse. É como se Deus tivesse ali uma playlist, né? Eu estou conjecturando de novo, e ele escolhesse uma música para cada momento que ele vai fazer alguma coisa. Olha a importância da música no reino de Deus. Então, é essa ideia que eu quero trazer para vocês, esse entendimento. O que é a música? A origem já é celestial, a gente acabou de ver. E é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, na criação dele e na ação do Espírito Santo nesses dias hoje. Tá bom? É isso aí, gente. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a isso. A gente vai falar sobre Salmo 22, a gente vai falar sobre Deus ser entronizado em meus louvores, trazendo a ideia do som que a gente tem trabalhado, a ideia da física, da ressonância, tá bom? É isso aí, fiquem ligados. Deixe seus comentários aí embaixo, qualquer dúvida a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? E deixe seus likes, se inscrevam no canal e até a próxima.